Diácono Gimenes, queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, a igreja nos propõe um evangelho diferente do que nós esperaríamos do ano B. Vocês sabem, a cada ano, a cada ciclo litúrgico, nós meditamos no domingo um evangelho diferente. No ano B, o evangelho que nós meditamos é o evangelho de Marcos. Mas, em alguns momentos, o evangelho de Marcos dá lugar ao evangelho de João. Porque o evangelho de Marcos, ele é pequeno. Então é preciso que alguns mistérios, especialmente ali do início da missão de Cristo, sejam retirados do evangelho de João. É o que nós vemos hoje. Logo ali, o início da missão de Jesus, ainda o anúncio feito por João Batista e o chamado de alguns primeiros discípulos. Por que a gente começa diferenciando quem é o evangelista? Porque é preciso saber quem escreveu, para nós entendermos como é que ele escreve. Porque nosso Senhor é o autor da Sagrada Escritura. Sim ou não? Sim. A Sagrada Escritura é inspirada por Deus para o autor sagrado. Só que o autor sagrado escreve com a sua própria mão. E escreve este texto para alguém. Então, se nós conhecemos a pessoa que escreve e para quem ela escreve, o estilo com que ela escreve, fica mais fácil entender o que ela está escrevendo. Por exemplo, o Evangelho de João, ele é muito profundo teologicamente e ele sempre faz referência ao mistério eucarístico. De modo que, quando nós começamos a ler o Evangelho e vemos que João Batista estava com seus discípulos e de repente vê Jesus passando e diz: eis o Cordeiro de Deus. Qual outro lugar que normalmente nós ouvimos essa frase? Na missa, não é verdade? O padre toma o pão nas mãos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, esta frase é familiar, justamente por causa da Eucaristia. João certamente alude ao mistério eucarístico, mas para o cristão daquele tempo, esta frase também tem ligação com outras passagens bíblicas. Por exemplo, vocês se lembram quando lá em Gênesis capítulo 22, Abraão estava com Isaac indo para a montanha para sacrificar o próprio filho? Se lembram dessa passagem? De repente Isaac olha para o pai e diz: pai, nós estamos aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, onde está a vítima para ser sacrificada? O cordeiro que será sacrificado? Vocês se lembram a resposta de Abraão? Abraão responde: Deus providenciará. Depois nós sabemos, Isaac não é morto, e Deus providencia lá um cordeiro preso num ramo, que é sacrificado no lugar do menino. Mas quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que seria providenciado por Deus para retirar o pecado do mundo, que imolado por nós, nos livraria dos pecados. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, o cristão daquele tempo que esperava o Messias, já lembra dessa passagem e pensa: então chegou aquele que nos livrará dos nossos pecados. Chegará aquele que é o libertador, chegará aquele que é o rei de Israel. Isso explica porque que quando ouvem João Batista dizendo sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, eles logo deixam João Batista e vão atrás de Jesus. Porque era Jesus que eles esperavam, não outro, Jesus. Um outro traço interessante da teologia de João, que a gente percebe no Evangelho,
é que o texto descreve dois discípulos. Qual é o nome do primeiro? Não é Pedro, é outro. Qual o nome do primeiro discípulo? Você estava ouvindo o evangelho? André. André é um dos discípulos. E o outro discípulo não tem nome. É muito característico no evangelho de João que ele sempre deixa um discípulo anônimo. E alguns teólogos dizem que este discípulo anônimo é João mesmo. Vocês se lembram quando João escreve que o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia? Quem é este discípulo amado? João. Mas é um duplo sentido. É João, mas também somos nós. Ele não coloca nome para nós nos colocarmos nesta passagem. Na passagem da ressurreição é a mesma coisa. Dois discípulos correram, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João. Mas também nós nos colocamos naquele momento no lugar do discípulo amado. Quer dizer que nós somos convidados a nesta passagem, a nesta liturgia da palavra, nos colocarmos do lado de André, ouvindo João Batista apontar para Jesus. E aí cabe a nós, se nós vamos até Jesus ou não. Padre, mas não faz sentido. É lógico que a gente vai até Jesus. É lógico que a gente vai sair da onde a gente estiver, largar o que a gente estiver fazendo e vai até Jesus, se a gente estivesse no lugar ali do discípulo que está junto com André. Bom, a verdade é que isso nem sempre acontece. Às vezes nós ficamos com a voz dos profetas, com a voz dos pregadores e esquecemos de procurar a voz do Senhor. João Batista estava dispondo o coração dos discípulos para acolher a vontade de Deus, para, ao escutarem a voz de Jesus, identificarem que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, para serem seguidores de Jesus e não dele. É isso que todos os padres querem. Nenhum padre quer seguidor. Nós queremos que cada cristão, cada fiel, seja seguidor de Cristo. E que tristeza quando a gente percebe que as pessoas têm tempo para acordar de madrugada para rezar com o Frei Gilson, que tem tempo para rezar o rosário às 3 da manhã com a irmã Kelly Patrícia, que ouve todos os dias a homilia do padre Reginaldo Manzotti lá pelo celular, ou então do Dom Odair, né, que também prega muito bem, mas que não se dedica 20 minutos por dia para ler a palavra de Deus, mas que não gasta 15 minutos diante do sacrário. Nós somos o discípulo que estamos ouvindo a igreja dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós não vamos até o Cordeiro. Nós ficamos no profeta, nós ficamos no pregador. Só que o pregador não salva. Eu, pelo menos, não consigo salvar ninguém. Tenho certeza que o Padre Patrick também não. Eu digo isso, meus irmãos, não para criticar os padres. Pelo contrário, eles fazem um trabalho sensacional. Eu também os ouço às vezes. Só que a missão deles é apontar para Cristo como João Batista. E nós precisamos ouvir a voz deles e ir para Cristo. Então a minha crítica não é aos padres, eles estão fazendo a missão deles. A minha crítica é ao fiel, que não lê a palavra, mas escuta a homilia. Que acorda de madrugada para rezar o terço, mas não tem 10 minutos para vir no sacrário. Que para no profeta, ao invés de chegar no Messias. E aí, estes que não dão passos na direção do Messias, que não dão passos na direção do Cordeiro, eles não entendem o que Deus quer para a vida deles, porque não entendem a voz de Deus. Vejam a primeira leitura. A primeira leitura fala do início da vocação de Samuel.
Samuel foi um grande homem. Ele foi juiz, foi profeta. Ele tinha uma envergadura espiritual tão grande que foi ele que coroou o primeiro rei de Israel, Saul. Também foi ele que aí não deu muito certo. Não deu muito certo. Saul, ele também coroou o segundo rei de Israel. Qual que é o nome do segundo rei de Israel? Começa com D e termina com Vi. Davi, isso mesmo. Acertaram em cheio. Davi, muito bom. Ele que coroou Davi, então era um homem grande no tempo dele, um homem importante. Só que ele não nasceu conhecendo a voz de Deus, ele teve que aprender. Deus o chamou uma primeira vez, ele não entendeu. Deus chamou uma segunda vez, não entendeu. Mas quando ele foi ao sacerdote, ele fez aquilo que João Batista fez com os discípulos, com André, com o outro. Eli dispôs o coração de Samuel para que ele entendesse que quem estava falando com ele era Deus. Olha que bonito. Que bonito quando a gente é capaz de olhar para aquilo que nós ouvimos, ir além de quem fala e dizer, nossa, é Deus falando comigo. Graças à ajuda de Eli, Samuel pôde fazer isso. Pôde alinhar a frequência do próprio ouvido à frequência da palavra de Deus. Você sabe que não é toda frequência que a gente escuta, né? Você sabia disso? Por exemplo, os cachorrinhos, eles ouvem uma frequência que a gente não ouve. Tem frequências que eles ouvem que nós não. Tem coisa que a gente não é capaz de ouvir. E às vezes nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, porque o nosso ouvido espiritual, ele está em uma frequência que é a frequência do mundo. Aí Deus vai falar conosco, a gente nunca entende, porque o nosso ouvido está viciado. Mas aqueles que, como Samuel, treinam o próprio ouvido à voz de Deus, esses não são enganados. Padre, como é que a gente treina o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus? Se esforçando. E muitas vezes, na oração, se colocando na presença de Deus. Se habituando com a palavra de Deus escrita. E na oração, se habituando com aquilo que o Senhor te fala na oração. Com o tempo, o seu ouvido se acostuma ao que Deus diz. É como os músicos aqui. O músico bom, que toca há muito tempo, quando ele vai no barzinho, de repente alguém tira o violão ali da capa, no primeiro acorde, o violeiro que está ali comendo arroz com feijão, ele faz assim, a misona está desafinada. É ou não é? Mas ele nasceu sabendo? Não, ele teve que ouvir muito. Ele teve que ouvir muito para que o ouvido dele fosse capaz de distinguir. Os cantores, quando alguém vai cantar, logo ele percebe que está tocando em ré e cantando em sol. Por quê? Porque ouviu muito. Nós precisamos ouvir muito, nos demorar na presença de Deus, para que a voz de Deus comece a fazer sentido para nós. É claro que eu entendo que aqui, todos nós já estamos muito acostumados a ouvir a voz de Deus, sim ou não? Mais ou menos. Mas todos nós queremos, não é verdade? Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos. E digamos que em algum momento nós cheguemos à frequência de Deus e a gente entenda quando Deus fala conosco. Eu tenho uma notícia para dar. Não é suficiente. Não é suficiente ouvir Deus falando. Não é. No Evangelho, eles ouviram o pregador que apontava Jesus. Foram até a presença de Jesus e Jesus falou com eles. Então eles entenderam, ouviram a voz de Jesus, creram que era a voz de Deus, só que eles permaneceram com Jesus.
Tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não permanece com Deus. Quantos parentes de vocês desistiram da igreja? Quantos amigos de vocês da catequese nunca mais pisaram numa igreja? Por quê? Às vezes até se acostumaram com a voz de Deus, mas não permaneceram com o Senhor. E se nós não permanecermos com Ele, Ele não fará de nós, André, João, Pedro, não fará. Porque São Pedro, Santo André, São João, não foram feitos só porque ouviram Deus chamando, mas porque foram lá e permaneceram com Deus. Permaneceram com o Senhor. Nesta Santa Missa, o Senhor repete para nós a pergunta que fez aos discípulos. Quando André e João vão atrás de Jesus, Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: o que vocês estão procurando? Vocês prestaram atenção nisso? Jesus faz essa pergunta: o que vocês estão procurando? E hoje ele faz essa pergunta para nós: o que vocês estão procurando? Te vejo na missa aqui todo domingo. O que você está procurando? O que você está procurando na oração? O que você está procurando na Eucaristia? O que você está procurando na vida cristã? E nós precisamos dar uma resposta, e a resposta tem que ser: Senhor, eu estou procurando santidade. Estou procurando a verdade. Estou procurando o amor verdadeiro. É isso que eu procuro. Porque se nós não sabemos o que estamos procurando, a gente nunca vai descobrir quando achar. E vai ficar perdido, procurando no mundo o que a gente só encontra aqui no altar de Deus. Na hora que você comungar, na hora que você estiver comungando o Senhor Eucarístico, o Cordeiro de Deus, lembre-se de responder essa pergunta para Ele. O que você está procurando? Dê uma resposta pessoal. E o Senhor fará de nós o que fez com os discípulos. Amém.